Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos trabalhar um pouco aqui com a prova da SH Dias, concurso da Prefeitura de Itu, que foi realizado agora nesse último domingo, dia 6 de fevereiro. Eu vou fazer com vocês a lição do erro comentada de algumas questões de língua portuguesa, tá? Para esclarecer algumas dúvidas, e se vocês tiverem ainda mais dúvidas, eu vou disponibilizar aqui no final um e-mail para que vocês possam se comunicar comigo, ok? Pessoal, então vamos lá. Começamos aqui com o texto, né? Primeiro texto da prova foi um poema do Gregório de Matos, tá? Então eu vou fazer a leitura aqui para vocês na íntegra, porque esse texto compreenderá as 3 questões aqui na sequência. Então leia o texto abaixo para as próximas 3 questões. O poeta na última hora da sua vida, de Gregório de Matos. Meu Deus, que estais pendente em um madeiro, em cuja lei protesto de viver, em cuja santa lei hei de morrer, animoso, constante, firme e inteiro. Neste lance, por ser o derradeiro, pois vejo a minha vida anoitecer, é, meu Jesus, a hora de se ver a brandura de um pai manso cordeiro. Muito grande é o vosso amor e meu delito, porém, pode ter fim todo o pecar, e não o vosso amor que é infinito. Esta razão me obriga a confiar que, por mais que pequei neste conflito, espero em vosso amor de me salvar. Então, aqui um poema, né? Ele falando aí de um momento derradeiro, né? Que provavelmente seja a hora de sua morte. E ele conversa um pouco com Jesus, né? Até menciona aí madeiro, né? Que seria a cruz onde Jesus foi pregado, tá? Então vamos lá, gente. Vamos tentar avaliar um pouquinho aqui o que o autor do poema, né? Ele dirige o texto a um amor verdadeiro. Então essa questão aqui, ela já foi até eu acredito que ela até já foi solicitada aí para recurso, né, devido à situação de ter 2 respostas aqui iguais, tá? Mas eu não vou falar de recurso nesse vídeo, vou falar da resposta certa, né? Então, amigo de infância ou salvador religioso, né? Como ele conversa aqui com Jesus, a gente sabe que é um salvador religioso, tá? E o gabarito também foi considerado aí como salvador religioso. Então, eu acredito que essa primeira questão não há maiores dúvidas, a não ser o fato de termos 2 alternativas iguais aqui, a qual cabe recurso, ok? A questão que complicou um pouquinho mais aí na cabeça das pessoas foi a questão número 2, tá? Qual pessoa os verbos estão predominantemente conjugados? O que é predominantemente, né? É aqueles verbos aí que estão em sua maioria. Então, para auxiliar essa resposta, que aqui tem algumas opções, né? Primeira pessoa do singular, terceira pessoa do singular, segunda do plural, primeira do plural. Então, para auxiliar essa resposta, eu construí um documento aqui, né, gente, auxiliar, tá? Então, o gabarito aponta aí como primeira pessoa do singular. Mas eu sei que muitas pessoas marcaram terceira pessoa do singular. Então, qual que é o caminho melhor aí para uma situação dessa de prova, tá? Vocês, de fato, irem colocando as pessoas antes dos verbos. É claro que vocês primeiro têm que identificar os verbos, né, pessoal? Então, uma coisa que eu falo para os meus alunos é assim, pessoal, desculpa, gente, entrou uma propaganda aqui. Pessoal, vocês têm que identificar os verbos, tá? Porque como que a gente vai fazer análise, né? Se vocês não sabem o que são verbos, tá? Então, eu coloquei todos os verbos aqui do texto para vocês. Então, estais, protesto, viver, ei, morrer, ser, vejo, anoitecer, ver, o de novo, pode, não é pode, tá, gente? Se fosse pode, teria que estar com acentinho aqui, tá? Então, é pode, pecar, o novamente, obriga, confiar, pequei. Vou ter que avançar aqui, tá, gente? Espero, salvar e acabou. Então, nós temos aí
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 verbos, tá? Sendo que nós temos situações de infinitivo. Gente, infinitivo é a forma nominal do verbo, então aqui nós não temos conjugação. Infinitivos são os verbos terminados em R, tá? Então, viver, ser, o ver, aqui ó, morrer. Então, depois desse documento eu vou deixar para vocês aqui, né, juntamente com o vídeo, e vocês vão perceber que o infinitivo não são situações aí conjugadas. Então, eu vou considerar só situações conjugadas, tá? Então, estás, tu estás, segunda pessoa do singular. Então, eu fui fazendo assim na prova, tá, gente? Segunda PS, que é a segunda pessoa do singular. Professor, eu tenho que saber quais são as pessoas do discurso e se elas são primeira, segunda, terceira do singular, primeira, segunda, terceira do plural? É claro, né, gente? É claro que vocês precisam saber essa informação aí de cor. Não tem jeito de, na hora da prova, vocês tentarem adivinhar, tá? Então, segunda PS. O eu, primeira PS. Desculpa que eu tô sem mesinha aqui, tá, pessoal? Então, eu tô fazendo aqui mais resumidinho, tá? Primeira PS, infinitivo não vou contar, vou colocar só o primeiro, tá, gente? Primeiro, depois isso aqui, ó, é terceiro, né? Terceira pessoa, o ele e o ela. Gente, a dúvida, né, é que apareceu várias vezes o é, né? Aparece 3 vezes o é. Será que eu conto 3 vezes o é? Será que eu não conto, né? Então, essa questão, ela até teve aí uma situação de polêmica, né, com relação ao recurso, porque assim, vou ter que avançar aqui, tá, gente? Então, segunda PS, primeira PS, terceira PS, terceira PS, terceira PS. Vou avançar, os infinitivos eu não conto, tá? Depois que vocês fizerem toda a análise aí, vocês vão ver que tem 5 vezes a primeira pessoa, 5 vezes o verbo conjugado na primeira pessoa do singular, primeira PS, tá? E 5 vezes na terceira pessoa do singular também, tá? Só que sendo que 3 vezes é o que é o verbo ser, tá, gente? O que é a conjugação aí do verbo ser, que seria a terceira pessoa do singular. Então, assim, o gabarito, gente, considerou essa aqui como certa, ela considerou a letra A, primeira pessoa do singular, que aparece verbos diferentes relacionados ao eu, tá? Foi isso que o gabarito considerou. Então, protesto, ei, vejo, pequei e espero, tá bom? Ah, professora, mas eu vou entrar com recurso porque a questão, ela não é clara, né? Se os verbos são diferentes ou se os verbos podem aí aparecer mais de uma vez. Ok, pessoal, ok. Desde que você argumente adequadamente, né? Ok, não há nenhum problema, tá bom? Então, a questão 2 foi considerada a primeira pessoa do singular, tudo bem? A 3, pessoal, também nós tivemos aí uma certa polêmica, né? Enfim, eu vou analisar conforme aqui o que eu sei, né? Então, assim, gente, deixa eu voltar na prova, que eu tô até pulando já o conteúdo de prova. Vamos lá, então. Então, aqui, qual pessoa os verbos estão predominantemente conjugados? Então, foi considerado a letra A, tá? Pessoal, vocês estão vendo aqui algumas marcações? É porque essa prova foi escaneada dos meus alunos, tá? Então, na verdade, vocês vão considerar o que eu tô falando aqui agora, tá? O gabarito foi considerado aí a letra A. E aqui na primeira foi considerada a letra D, tudo bem? Então, gabarito, letra D, a número 1 e gabarito, letra A número 2. Tudo bem, gente? Agora nós vamos trabalhar com a letra, aliás, com a número 3. A palavra destacada no texto foi formada por qual processo de formação de palavra? Então, vamos voltar lá no texto e ver qual palavra que foi utilizada para essa análise. Então, a gente tem aqui a palavra anoitecer. Minha bolinha pegou aqui o derradeiro também, mas é só anoitecer, tá, pessoal? Então, o anoitecer, ele é formado, né, gente, por prefixo, tá, que é o a, e por sufixo, que é o ser. Professora, mas como que a senhora sabe disso? Porque eu tenho a palavra principal aqui, né, gente, que é noite, né? Deixa eu ir lá no meu documento que eu fiz isso aqui bem bonitinho aí para vocês. Então, a palavra
noite é a minha palavra principal, tá? E o meu prefixo, que é o que vem antes, tá, gente? De prefixo, né, gente? É aquele pedacinho aí que vai se juntar com a palavra principal antes, tá? E sufixo, aquilo que vem depois. Então, a gente poderia dizer assim, professora, aí a gente tem uma... Ai, o meu P ficou feio aqui, gente, espera um pouquinho só. A gente poderia dizer que aqui a gente tem uma derivação prefixal e sufixal, né, professora? Conforme diz lá na letra A da prova, né? Então, gente, muita gente acabou marcando sim a letra A, inclusive até eu orientei, né, que fizesse recurso, né, enfim. Mas, porém, entretanto, o que a gente sabe? É que a junção da derivação prefixal e sufixal, ela, na verdade, ela vai resultar numa derivação parasintética, tá? Então, a corretíssima aqui seria a letra C, tá? Professora, mas não é a mesma coisa, né? Não depende desses dois itens para chegar aqui? Gente, sim. É por isso que eu falei para algumas alunas minhas, né, entrarem até com recurso, porque daí, de repente, a banca pode reavaliar aí para duas alternativas corretas, tá? Mas, porém, entretanto, o gabarito, né, escolheu aí somente a letra C. Então, numa situação de prova, numa próxima situação de prova, vocês já não vão escorregar, né? Eu vou marcar as duas? Não, você sabe que não tem como marcar duas, né? Então, você já escolheria aí uma derivação parasintética e ficaria tranquilo, porque você já sabe que a junção desses dois resulta nesses dois, tá bom, gente? Então, fiz essa orientação, mas tenho consciência, né, que prefixo mais sufixo ao mesmo tempo gera a parassíntese, tá? E, na verdade, né, a gente tem aqui situações, né, considerando ambos a letra A e a letra C, considerando aí somente esse termo, tá bom, gente? Então, vamos lá. Vamos voltar para a prova. Vamos para a questão número 4. Pessoal, aqui nós tínhamos a questão da transitividade verbal, tá? Para quem faz análise sintática já há algum tempo, essa foi uma questão fácil, tá, gente? Uma questão muito fácil, porque ele tem um verbo ali já com dois complementos, né? Artigo, bonitinho aqui, mais preposição e artigo. Então, assim, eu particularmente, né? Claro que eu sou suspeita em falar, né, gente? Porque eu sou professora de língua portuguesa, né? Mas vamos lá. Vamos trabalhar aqui com essa questão, somente com essa questão, tá? Então, a gente tem aí, ó, o treinador fez as recomendações aos jogadores. Então, primeira coisa, gente, eu tenho que localizar o verbo, tá? Tem muitos alunos que têm dificuldade de considerar o verbo, tá? Entrou uma tela aqui, não consigo tirar agora, gente. Acho que tá dentro da minha cabeça aqui. Deixa eu voltar pro outro. Só falta travar aqui todo o meu texto agora, né? Vamos lá. Então, aqui eu vou identificar o verbo. O verbo foi o verbo fazer, né? Conjugado aí na situação do fez. Então, o treinador fez o quê, né, gente? As recomendações. Objeto direto. Olha só o artigo e o substantivo aqui, né? Depois, a quem? Olha a preposição aqui, né? E olha a preposição aqui, tá, gente? Ó, preposição na pergunta e preposição aqui. Então, a gente tem aqui um objeto indireto. Então, a questão correta aí, aliás, a resposta correta, letra C, objeto direto e indireto, tá? Mas, professora, eu tenho que treinar isso em casa para ficar, assim, bem sabendo já o que é objeto direto, o que é objeto indireto. É claro, né, gente? É claro. Tudo que a gente sabe na nossa vida, um dia foi treinado, um dia foi estudado, tá bom? Pessoal, vamos lá. Questão número 5. O trecho da música de Jorge Benjor, abaixo, pode ser um exemplo de... Gente, vamos lá. Nós temos aqui, ó, chove, chuva, chove sem parar. Olha só a repetição aqui, gente, da consoante, né? Das consoantes, aliás, né? Chove, chuva, chove sem parar. Então, repetição de consoante, a gente está falando de aliteração.
Professora, eu tenho que estudar isso também. É claro, né, gente? Nós falamos muitas vezes de figuras de linguagem e eu acho que a literação a gente até falou, sim, naquela tabelinha menor. Então agora vocês já não vão errar mais, tá, gente? Então chove, chuva é repetição de consoantes, a literação, e se for repetição de vogais, a assonância. Até coloquei para vocês aqui, nessa mesma folhinha, um exemplo, tá? Dessas duas figuras de linguagem para vocês poderem guardar e não esquecer mais. Deixa eu diminuir um pouquinho, senão não cabe na minha tela toda aqui, tá? Então, a literação, repetição de sons consonantais. Olha só um outro caso aqui. Boi bem bravo, bate baixo, bota baba, boi berrando. Então, repetição de consoante, aliteração. Repetição de vogais, de sons vocálicos, né? Ah, plangentes, violões, dormentes, morno. Então, aqui a gente tem repetição de vogais. Ah, mas tem consoante também. Gente, mas o privilégio aqui é para as vogais, porque quando você tem vogal e consoante junto, né, que nem é o caso aqui, o privilégio do som é para os sons vocálicos, é para o som das vogais, tá bom? Então a gente tem a assonância, tá bom? Vamos voltar lá para a questão número 6. Eu vou parar aqui na questão 7, tá, pessoal? Para não ficar um vídeo muito extenso, depois eu continuo num segundo vídeo aqui dessa série. Então, o termo destacado na oração é classificado como? Gente, o artigo sobre a pandemia é interessante. Qual é o verbo aqui, pessoal? Não é o verbo ser, ó, conjugado aqui, né? O é a conjugação do verbo ser, tá? Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Então, é verbo de ligação, né, gente? Vocês lembram do verbo de ligação? Ser, estar, permanecer, ficar, parecer, continuar? Então, se a gente tem um verbo de ligação, né? Um termo que complementa aí a característica, aliás, complementa não, desculpa, um termo que caracteriza o meu sujeito, né? O que é interessante? O artigo sobre a pandemia. Então, interessante é um predicativo do sujeito. Professora, o que é predicativo, professora? O que é isso, né? Vamos lá na minha página de explicação aqui embaixo, né? Então, olha só, coloquei para vocês aqui, predicativo do sujeito, então, não é predicado, tá, gente? É predicativo. Predicativo é a qualidade do sujeito, né? Qualidade ou defeito, enfim, as características do sujeito, tá? Então, quando vocês olharem para um verbo de ligação, já desconfia da palavrinha que tá aqui, né? Será que ela não é um predicativo do sujeito, tá? Como acontece aqui nesse caso, ok? Gente, vamos para 7 para a gente pausar esse vídeo, senão ele vai ficar muito comprido, tá bom? As mulheres venceram o jogo. Aqui a gente tinha uma questão que pedia o tipo de sujeito. Gente, vamos lá. Complete a frase abaixo. O sujeito é classificado como... Vamos lá. As mulheres venceram o jogo. Quem venceram o jogo? As mulheres. Quantas palavras principais nós temos aqui? Nós temos somente uma palavra principal. Então, a gente somente tem aqui um núcleo. Então, um núcleo só. Sujeito simples, tá? Então, de fato, aí o gabarito considerou sujeito simples, tá? Então, a 7 ficou sujeito simples. A 6 ficou predicativo do sujeito. A número 5 ficou a literação, que é a repetição aí de consoantes, tá? E a 4 ficou objeto direto e indireto. Nossa, ficou horrível aqui. Deixa eu fazer de novo. A 4 ficou objeto direto e indireto. Pessoal, então, com essas 7 questões, eu encerro aí a primeira parte da nossa correção. Até o próximo vídeo. Beijo para vocês. Tchau, tchau.